Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando nesse momento mais uma live no Seno, o Centro Espírita 9 de Outubro, dando continuidade aqui ao estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nós vamos iniciar, esperar um pouquinho, A gente sabe que o Instagram, assim que a gente inicia a nossa live, ele passa um tempo procurando, o pessoal chamando. Nossa irmã Adeonora acabou de chegar aqui, seja bem-vinda. O pessoal vai chegando. E até lá a gente vai aqui, trazendo um pouco do conhecimento desse livro. A gente sabe que as lives aqui do Seno estão trabalhando, estão estudando a obra, O Céu e o Inferno. E hoje nós vamos refletir um pouco, estudar, entender um pouco sobre esse tema dos espíritos sofredores. Está na segunda parte do livro do Céu e Inferno. E é um momento bem interessante, que é um relato, É um relato sobre comunicações que os espíritos davam a Kardec e a toda a sua equipe na época lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde eles narravam como era a situação deles no mundo espiritual logo após o seu desencarne. Então hoje é um tema bem interessante, é um tema bastante intrigante. Boa noite, Rivaldo, seja bem-vindo. É um tema bastante intrigante e que para muitas pessoas traz até um temor, traz até um medo, porque vai falar diretamente da nossa forma de viver, de como nós vamos chegar no mundo espiritual e do que nós vamos enfrentar no mundo espiritual quando a gente desencarna, de acordo com a nossa vivência aqui no planeta, no mundo material. Então, desde já agradeço o convite feito pela casa. Estamos aqui mais uma vez nessa noite de terça-feira para a live do Seno. Me chamo Emanuel Silvestre, sou trabalhador do Grupo Espírita Regeneração e também colaborador da Comissão Estadual de Espiritismo, CEE, atualmente à frente da CODID, que é a Coordenadoria de Divulgação Doutrinária. Então vamos rogar a Deus, rogar a Jesus e aos nossos amigos espirituais, na nossa prece inicial, pedindo, como sempre, a sabedoria e o discernimento, para trazer o tema da noite de hoje e que, como sempre, o tema seja uma inspiração para nós, para a nossa reforma íntima, para a nossa transformação enquanto seres imortais, mas também enquanto cidadãos e cidadãs, ainda encarnados nesse planeta. Então vamos agradecer a Deus de infinito amor e infinita misericórdia, ao nosso irmão Jesus, aos nossos amigos espirituais, por essa oportunidade de estarmos aqui conectados nessa rede social para o início de mais um estudo, de mais uma live, onde estamos aprendendo, refletindo e pensando acerca da vida futura, a vida espiritual. Rogamos humildemente a paz e o auxílio do alto e que nesse instante a presença amorosa de Jesus possa se espalhar por todo o planeta, adentrando nossas residências. Assim sendo, Senhor, pedimos a Tua permissão para iniciar mais essa live, mais esse estudo doutrinário na Tua santa e divina paz. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, como nós havíamos falado aqui no início da nossa live, hoje daremos continuidade ao estudo da obra O Céu e o Inferno. É o quarto livro da codificação espírita, que foi compilado por Allan Kardec, juntamente com toda a sua equipe de médiuns e toda a espiritualidade que estava ali trabalhando com ele naquela época. O livro O Céu e o Inferno é dividido em duas partes, A primeira parte vai falar sobre a doutrina, onde vai trazer toda uma comparação dos temas céu, inferno, anjos, demônios, purgatório, na perspectiva espírita e na perspectiva da igreja,
né? Kardec tinha muito esse conflito com a igreja na época, a igreja católica, obviamente, por conta de pontos doutrinários, onde algumas vezes havia-se uma perseguição, né, em cima da doutrina, e Kardec trazia essa reflexão, essa discussão para esclarecer as pessoas. E, posteriormente, na segunda parte, tem aqui os relatos, né, onde os espíritos se comunicavam e traziam relatos das suas experiências. Então nós vamos ver que na segunda parte do livro Céu e Inferno, a gente vai ter os espíritos felizes, que já foi estudado, né? Espíritos em condição medianas, que também já foi estudado, foi a última live, né? E hoje nós vamos falar sobre os espíritos sofredores. Obviamente não tem como a gente, né, ler ou então trazer aqui, né, abranger todo o capítulo, porque a gente vai ver que o capítulo dos espíritos sofredores, que é o capítulo 4 da segunda parte, ele vai da página 235 até a página 261, ou seja, são quase 30 páginas dessa edição aqui da FEB. Então não tem como a gente trazer todos os relatos, né, todos os exemplos que estão aqui nesse capítulo dos espíritos sofredores. Mas fizemos a leitura, pedimos inspiração à espiritualidade para trazer aqui os pontos principais. Estamos aqui com um roteiro para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso estudo. Então a gente inicia falando da importância do tema. Quando Kardec ele lança, né, ele faz essa compilação e ele lança o livro Céu e Inferno, que tem um subtítulo, né, que é A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Kardec ele se preocupava em trazer para a população que estudava, que pesquisava, né, que estava ali adentrando aos fenômenos espíritas, informações seguras sobre a vida após a morte do corpo físico. Ou seja, como se segue a justiça divina, né, após a morte do corpo para aqueles que vão deixar a vida material e retornar à vida espiritual. Tanto que na primeira parte tem um trecho bem interessante que fala sobre o Código Penal da vida futura. E aí quando ele vai trazer esses relatos, né, essas evocações, essas manifestações dos próprios espíritos contando a sua situação no mundo espiritual, ele vai ali agrupar, né, por temas. E quando ele traz aqui sobre os espíritos sofredores, é importante a gente refletir em cima desse tema, porque muitos dos exemplos que são trazidos nesse capítulo, infelizmente, muito de nós ainda vivenciamos na nossa vida material. Lembrando que, eu gosto de trazer esse detalhe, né? Lembrando que quando ele vai trazer os exemplos desses amigos, desses irmãos espirituais, né, desencarnados, eles estão enfrentando no mundo espiritual a consequência das suas atitudes no mundo material. Então, falar dos espíritos sofredores na noite de hoje, né, ou então quem estiver assistindo aí de manhã ou à tarde, que fica gravada a live, mas falar sobre os espíritos sofredores é falar sobre como deve ser, ou como pelo menos o Evangelho e a doutrina espírita orienta que deveria ser a nossa vida na matéria, visando essa consequência na vida futura. Então, os exemplos que nós vamos trazer, as reflexões que nós vamos fazer, têm essa grande importância. Por isso que é bom destacar a importância do tema. E nós vamos iniciar no segundo ponto, trazendo aqui as causas de um espírito sofredor. O que é que faz, após a desencarnação de uma pessoa, o que é que faz ela enfrentar no mundo espiritual momentos de tormento, de dores, de aflição e, como propriamente fala o capítulo, de sofrimento. O que é que faz um indivíduo, após desencarnar, ser um espírito sofredor no mundo espiritual? E nós vamos ver que logo no início, a espiritualidade traz para Kardec um conceito daquilo que seria um espírito sofredor. O que é que causa ao espírito o sofrimento? Né? Quem assina essa comunicação é o espírito, eu gosto de trazer aqui o nome, é o espírito Georges. Ele vai fazer logo essa introdução falando sobre essa característica, né, do indivíduo para ser considerado um espírito sofredor. Aí a gente vai ver o seguinte: a causa
Quando nós estamos encarnados, nós adquirimos algumas condutas. E aí a espiritualidade vem dizer para nós que tem 3 pontos muito interessantes de nós, espíritos encarnados, que nós temos na vida material, que infelizmente, ao desencarnar, nós entramos em um processo de sofrimento no mundo espiritual. O primeiro ponto é o grande apego às coisas materiais, ou seja, às pessoas que são muito materialistas. Porque essas pessoas que na matéria são muito materialistas, elas vão vivenciar um sofrimento no mundo espiritual quando desencarnam. E quando a gente fala aqui apego à matéria, a gente vai falar das coisas, né, objetos. Esse objeto pode ser uma roupa, pode ser um sapato, pode ser uma televisão, pode ser uma casa, pode ser um carro, não importa. Mas as pessoas que são muito apegadas aos bens da matéria. A beleza, né, a vaidade, a sensualidade. A gente sabe também que as pessoas que se preocupam muito com sua aparência, né, física, sua aparência enquanto corpo físico, também tem uma dificuldade de se desprender dessa beleza, né, dessa vaidade, quando desencarna. E os vícios, né? Aí os vícios é o vício da bebida, é o vício da comida, é o vício de remédio. A gente sabe que quando a gente fala em vício, nós focamos sempre na bebida, né, e no cigarro. São os 2 que têm maior destaque na sociedade. Mas a gente sabe que existem pessoas viciadas em tomar remédios, existem pessoas viciadas em comer, existem pessoas viciadas em comprar. O vício é toda aquela atitude que é feita de forma compulsiva e obsessiva, que a longo prazo vai trazer uma consequência maléfica para o indivíduo. Então esse é o primeiro ponto do que causa ao espírito um sofrimento pós sua desencarnação. Esse apego excessivo às coisas materiais. E aí nós lembramos quando Jesus fala no Evangelho de Mateus que nós não devemos, vejam só a orientação do mestre, nós não devemos acumular tesouros da matéria, porque esses tesouros podem ser roubados, podem ser perdidos, podem ser deteriorados, ou seja, corroídos pelas traças com o tempo. E aí ele prossegue dizendo, acumular, e ele orienta que a gente, né, acumule os tesouros do espírito. Porque esses tesouros que são do espírito, que são da alma, né, esses tesouros que não têm um valor material, eles não vão ser roubados, eles não vão ser perdidos e eles não vão se desgastar com o passar do tempo, porque o tempo ele só desgasta, o tempo ele só submete à deteriorização aquilo que é matéria. Aquilo que é transcendente, o tempo, ao invés de destruir, ele faz com que se multiplique. Ele faz com que aquilo cresça e com aquilo dê continuidade. E Jesus ele ainda finaliza essa orientação dizendo o seguinte, lembrando que aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ele orienta que a gente não acumule as coisas da matéria e depois ele orienta, né, aconselha que a gente acumule as coisas do espírito e ainda diz que aquilo que a gente acumula é um tesouro. E aonde é que está o nosso tesouro? Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Daí a gente já entra, né, na compreensão do sofrimento terrível que é para um espírito que é altamente apegado aos bens da matéria, à beleza física e aos seus vícios, ter que deixar tudo isso aqui no mundo material. Daí a gente já pensa. Às vezes a gente não precisa nem desencarnar. O fato da gente ainda estar, né, eu estou aqui no mundo material. E o fato de perder um objeto, ou então quando alguém vem, né, uma pessoa vem e rouba um outro objeto meu, eu já entro em sofrimento, já entro num processo de dor, né, de angústia. Poxa, eu trabalhei tanto, consegui isso e levaram, então se perdeu, então se quebrou. Imagina a gente viver em uma dimensão onde tudo aquilo que a gente acumulou, tudo aquilo que nós ajuntamos a vida inteira, aquilo ali se perde e eu não vou conseguir mais ter acesso nem aproveitar daqueles bens. Imaginem só um irmão ou uma irmã que dedica a sua vida inteira apenas à aparência. São
cremes para o rosto, são produtos para o cabelo, são horas e horas, dias e dias, né, em academia, tomando suplementos para conseguir aquele corpo perfeito, o corpo perfeito que a mídia, né, dita as regras do que é um corpo perfeito para uma mulher, que é o corpo da cantora da moda. Qual o corpo perfeito para o homem? É o corpo do galã da novela. E aí as pessoas vão entrando nessa obsessão e vão criando, né, bloqueios da sua própria autoestima em busca dessa perfeição e foca só naquilo. Imagina uma pessoa dessa desencarnando e vendo o próprio corpo entrando em estado de putrefação, sendo ali comido pelos vermes da terra. É uma dor que o espírito sente. E essa dor que o espírito sente, gente, é uma dor moral, tá? É uma dor moral. Que, obviamente, por ser muito materialista, por ser muito ligado à matéria, ele vai sentir as percepções e as sensações da dor. Isso está lá no Livro dos Espíritos, quando fala das percepções e sensações dos espíritos. Como é que um espírito que não está mais com a matéria, ele tem a impressão de que está sentindo frio, está sentindo o corpo queimando, está sentindo que está sufocado? A gente vê isso na reunião de desobsessão. A gente vai fazer a reflexão final dentro desse processo da reunião de desobsessão. E o livro Céu e Inferno, ele prossegue trazendo um segundo ponto daquilo que causa um sofrimento para o espírito após o desencarne. Além do apego excessivo à matéria, né? E aí eu vou abrir um parêntese, gente. A doutrina espírita não está aqui dizendo que é errado você cuidar da sua aparência, não, tá? O espiritismo não vai falar que é errado você trabalhar para conquistar suas coisas, não. Você ter sua casa, você ter seu meio de transporte, você ter com que se vestir, né? Isso faz parte da dignidade humana, ter trabalho, ter moradia, ter transporte de qualidade, uma vida de qualidade. E também a doutrina espírita não diz que você vai viver uma vida só de trabalho, não. Está na própria lei de trabalho, lá do Livro dos Espíritos, está dizendo que todos nós temos o direito ao repouso, ao lazer, a descontrair a mente, principalmente nos tempos de hoje, que são tempos tão acelerados, né, de ansiedade, de angústia, de impaciência, de irritabilidade. Eu mesmo sou uma pessoa que diariamente luto contra essa minha impaciência, essa minha irritabilidade, o estresse, né, do dia a dia. E a gente sabe que isso existe, e a gente precisa desse momento para relaxar, para desopilar, né, tirar um final de semana para fazer uma viagem, conseguir sair dessa rotina tão estressante. O Espiritismo não está falando disso. O Espiritismo está falando do excesso que nós, muitas vezes, temos em busca dos bens materiais, em busca da beleza perfeita, em busca de acumular objetos. Eu quero ter 30 pares de sapatos, eu quero ter um guarda-roupa, sei lá, 50 camisas, sabe? É esse excesso que é a doutrina espírita aconselha, e o próprio Cristo aconselha lá, né, em Mateus, que a gente não acumule. Os vícios têm algo interessante nesse processo, porque quando a gente vai falar de vício, né, como a Aldenora está falando aqui, né, a vaidade excessiva torna-se um vício. Quando a gente vai falar de vício, na psicologia, muitos vícios, não todos, óbvio, e nem todas as vezes, mas muitas vezes um vício, ou seja, uma prática que se torna compulsiva e obsessiva, ela vem para mascarar algum processo emocional que foi mal resolvido no passado. Então, quando eu busco trabalhar demais, quando eu busco beber demais, quando eu busco comprar demais, comer demais, ir ao centro demais, ir à igreja demais, ou seja, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, os vícios, eles também têm uma origem no processo de equilíbrio ou desequilíbrio emocional do indivíduo. Mas aí vamos prosseguir, né? O segundo ponto que causa um sofrimento para o espírito após a sua desencarnação é o excesso de prepotência e soberba. Que, na verdade, essa prepotência, essa soberba, é um desenlace, né? É um desenvolvimento do próprio orgulho e do próprio egoísmo. Né? Do próprio orgulho e do próprio egoísmo.
A gente vai observar que quanto mais egoístas somos, mais esse ar de superioridade, ou então essa falsa ideia de que somos superiores existe. O orgulho vai trazer para nós esse sentimento de soberba. Eu sou o melhor, eu sou o chefe, eu que mando, né? Eu sou o médium da casa, eu sou o médium principal da casa, né? Eu que recebo os espíritos superiores, Dr. Bezerra de Menezes, eu recebo Joana de Ângeles, né? Eu recebo Emmanuel. Então, o orgulho e a prepotência vai subindo. E aí, quando nós desencarnamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos observar que muitas vezes os títulos e os cargos que nós assumíamos no mundo material eram apenas uma máscara, ou como a própria Joana de Ângeles fala em seus livros, né? Era apenas um arquétipo que o espírito adquiriu para viver uma experiência no mundo material. Até porque nós vamos viver em uma única existência vários arquétipos. Por exemplo, eu sou um espírito, estou encarnado, recebi o nome de Emanuel, nasci em Recife, né? No gênero sexo masculino. Trabalho com educação, pedagogo. A forma como Emanuel se comporta no centro espírita, ele vai ter que ter uma postura. Na escola, também uma postura. Como amigo, já tem outra postura. Né? Com o companheiro e a companheira, já tem outra postura. Ou seja, até na própria existência atual, o indivíduo ele vai utilizar posturas diferentes de acordo com o ambiente ao qual ele está ali convivendo. Então a gente vai observar que esse orgulho e esse egoísmo, ele se desenvolve ao ponto de chegar à soberba, chegar a essa falsa ideia de superioridade, e que muitas vezes o espírito, quando desencarna, no próprio livro Céu e Inferno, tem relatos de reis, tem relatos de princesas, que teve toda a pompa durante a vida material, que teve súditos, que teve escravos, que teve as melhores roupas, carruagens, tudo mais, porque o livro foi trazido, né, no século XIX, inclusive tem relatos de espíritos que desencarnaram há 160, 150 anos antes, ou seja, século XVII. Então a gente vai ver que essas pessoas narram que um dos seus maiores sofrimentos, das suas maiores dores, foi o fato de, ao chegar no mundo espiritual, se deparar com a ausência de toda essa pompa, de toda essa superioridade. No livro Nosso Lar, quando André Luiz desencarna e ele chega lá na colônia, né, ele vai ali para as câmaras, né, de retificação, depois ele passa um tempo no hospital, recebe alta, e aí ele quer ajudar no hospital, né, para poder desenvolver seus trabalhos no mundo espiritual. Quando o André Luiz ele vai pedir ajuda, né, ele vai se oferecer para ajudar, ele fala com a enfermeira Narcisa, e ele diz que quer ajudar, ela fala, pois bem, pegue a vassoura e vá varrer os leitos, né, lá da Câmara de Retificação. Ele olha para a Narcisa e fala, eu, médico, renomado, com doutorado, vou varrer chão de enfermaria, vou nada. E aí Narcisa olha para o André Luiz e fala, André, os diplomas da Terra de nada servem aqui no mundo espiritual. Então essas pessoas que têm o rei na barriga, né, como se fala, que acham que são os bambambãs, que acham que pode mandar e desmandar, ao chegar no mundo espiritual, vão perceber que toda aquela superioridade que eles tinham no mundo transitório, essa superioridade ela não se perpetua no mundo dos espíritos. E aí nós concluímos essa parte trazendo esse terceiro ponto, né, que causa um sofrimento ao espírito após sua desencarnação, que é os prazeres terrenos. A pessoa que passa a vida inteira só buscando as festas, só buscando os lazeres, só buscando os gozos, e quando chega no mundo espiritual se depara com o tempo perdido. Emmanuel falava isso para Chico. Emmanuel falava, Chico, quando você fizer a passagem para cá e eu para aí, que os papéis se trocarem, você vai perceber que viu? Não são todas. Uma das causas da decepção humana é ao desencarnar se dar conta do tempo perdido com futilidades,
com brigas desnecessárias, com acúmulo de coisas que não vai trazer nada para o nosso progresso. E eu não estou falando aqui só de progresso espiritual, não. Eu estou falando do próprio progresso humano enquanto ciência, enquanto tecnologia, sabe? Enquanto desenvolvimento social humano. A gente perde tanto tempo com outras coisas que a gente não se percebe do nosso compromisso nesse processo de progresso, né? De crescimento. E aí o Espírito vai trazer isso nessa primeira parte, né, do livro O Céu e o Inferno. Como sempre, eu gosto de trazer aqui, é o Espírito Georges. E ele traz aqui, ó, logo no início, eu grifei alguns trechos para ficar bem fácil da gente entender. Ele logo no início fala, ó, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são atormentados logo depois da morte por uma dúvida cruel acerca do seu destino no presente e no futuro. Vejam que interessante. Esses espíritos que na Terra, enquanto eram encarnados, eles viviam ligados excessivamente aos bens da matéria, à vaidade, à busca pela beleza perfeita, ao acúmulo dos tesouros, à busca dos prazeres, à soberba, o ar de superioridade dos títulos, dos cargos, né, que são dados. Esses espíritos, ao desencarnar, eles entravam numa dúvida cruel, porque eles não sabiam qual seria o seu destino. Nem o futuro, né, em uma outra encarnação, e muito menos o atual. O que é que eles esperavam no mundo espiritual? Ele continua aqui, logo no parágrafo abaixo. Não lhes bastando essa zombaria, atiram-se à terra quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Apoderam-se das que encontram, exaltam-lhe a cobiça, procuram extinguir-lhe a fé em Deus, até que finalmente, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo que se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O que é que está falando aqui, gente? Esse trecho é interessante, né? Esse trecho é interessante e a gente vai logo dizer aqui, ó, de um processo que nós encontramos. Esses espíritos sofredores, não satisfeitos com a sua situação atual, eles buscam atormentar aqueles que ainda estão na matéria, que estão tendo a oportunidade de viver tudo aquilo que eles viveram, que aproveitaram e que não estão podendo mais porque estão desencarnados. E aí se torna o quê? Vínculos obsessivos com aqueles que estão aqui encarnados. Isso a gente vai ver lá mais na frente, quando ele vai falar desse processo da desobsessão. Ele fala aqui da desobsessão. Ele prossegue dizendo o seguinte, veja, chega o momento em que deve expiar a reencarnação, aí se apresenta ameaçadora, e ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Gostaria de recuar, mas avança e, precipitando no abismo da vida, rola em sobressalto, até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Aí a gente entra na terceira parte, pessoal, que vai falar justamente do efeito dessas atitudes, dessas escolhas. A gente vai ver que o Espírito Georges, ele vai trazer todo um apanhado daquilo que causa o sofrimento ao espírito, o apego, a matéria, a vaidade, o orgulho, né? O ar de superioridade, a busca excessiva pelos prazeres. Ele vai dizer que todas essas condutas geram sofrimento ao espírito quando ele desencarna. E aí ele vai relatar nos diversos exemplos trazidos por diversos irmãos e irmãs se comunicando na Sociedade de Paris, o que eles trazem. E nós fizemos aqui um apanhado, né? Enumeramos aqui situações. Quem tiver interesse, como eu falei, não tem como a gente falar aqui de 30 páginas, né? São 30 páginas desse capítulo dos espíritos sofredores. Então nós fizemos a leitura, pedimos auxílio, né, da espiritualidade para enumerar aqui situações que muitos deles relataram e que muitas vezes todos ali passaram por isso. O primeiro ponto
né, do que causa, né, uma característica que demonstra um sofrimento de um espírito é o tempo de perturbação pós-desencarne, que acaba sendo maior e que muitas vezes eles ficam numa monoideia relembrando o momento da morte. Vejam só que interessante, a gente vai trazer aqui uma leitura de um trecho, de uma comunicação de um dos espíritos que passou por isso. E ele ficava relembrando justamente o momento do seu desencarne, né? Em um naufrágio. O nome do espírito é Ferdinand Bertin. Ferdinand Bertin. Vejam só o que ele fala aqui. Orai, eu vos suplico. O mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, né? Ele desencarna em um acidente marítimo. Socorro, tende piedade, não me repilais. Nós nos salvamos os dois sobre, nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, afogo-me, as águas vão tragar-me, sem que aos parentes reste o consolo de me tornarem a ver. Mas não, que vejo o meu corpo a balançar-se pelas ondas. As preces da minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se pudesse imaginar o filho tão miserável como de fato é, pediria mais. Acredita, porém, que a causa da morte me santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz. Ó, vós que sabeis, sereis implacáveis? Não, por certo intercedereis por mim. Vejam o sofrimento desse espírito que revivia o momento da sua desencarnação afogado. As ondas me tragam, eu sinto frio, eu estou me afogando. Ele relembra. E isso é um detalhe importante que inclusive é relatado nas próprias reuniões mediúnicas de desobsessão. Quando os irmãos em sofrimento chegam para fazer seus relatos, a gente vai ver que muitos passam por isso. O tempo de perturbação pós-desencarne, ele vai ser maior ou menor de acordo com o grau evolutivo do espírito, né? Kardec fala isso lá no Livro dos Espíritos. Algumas pessoas, ao desencarnar, como aqui é narrado no próprio livro Céu e Inferno, né, quando ele vai tratar dos espíritos felizes, algumas pessoas desencarnam, horas depois já estão conscientes. Minutos depois, a pessoa já está ali dando uma comunicação. Minutos depois, a pessoa está ali já participando do velório do próprio corpo. Já se comunica, já se despede, segue sua jornada em planos, né, em planos espirituais. Mas aqueles que são excessivamente, prestem atenção nessa palavra, excessivamente ligados ao mundo material, a perturbação pós-desencarne dura mais tempo. Às vezes 5 meses, às vezes 5 anos, às vezes 50 anos, às vezes 500 anos. O indivíduo está ali naquela perturbação, revivendo o momento da morte, principalmente nos suicidas, que nós vamos ver mais à frente. É o próximo capítulo a ser estudado aqui, né, nas lives do Centro Espírita 9 de outubro. Né? Nós vamos ver que os irmãos que infelizmente buscam essa saída, aí vai ser um tema muito oportuno, porque nós estamos no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, de valorização à vida, fica revivendo. Eles revivem esse momento da morte. Um outro ponto é a não aceitação da própria desencarnação. Não aceita, sofre, fica preso ali ao corpo. Um outro trecho aqui do livro Céu e Inferno, em que o espírito pede para que o médium vá orar por ele lá no túmulo. Ele se comunica várias vezes, até que o médium cede e realmente vai fazer essa prece no seu túmulo. E aí o livro traz até um ensinamento bem interessante, né? Porque ele vai observar que o espírito estava tão apegado à matéria, tão apegado, que ele ficava perto do corpo, lá no cemitério,
ficava vendo o corpo entrando em decomposição e aquilo trazia uma dor para ele, tanto uma dor moral como a própria percepção da dor física por estar muito ligado àquele corpo, ao ponto de que ele só conseguiu se desligar do corpo quando o médium que o atendia na reunião lá de Paris, da Sociedade de Paris, foi até o cemitério e fez uma prece diante do seu túmulo. Aí ele aparece para o médium, agradece e diz que ele precisava daquele choque anímico, que a gente entende como choque anímico. Ele precisava daquele contato com o encarnado ali presente diante dos seus despojos materiais para ele conseguir se desenlaçar-se e seguir a sua jornada. Vejam só o apego e a não aceitação da morte. No próprio livro Nosso Lar também, nós vamos ver uma personagem que desencarna e estava prestes a noivar, né, a casar, e ela não aceita de jeito nenhum que morreu, que desencarnou. E ela vai querer toda forma voltar para o mundo material. Ela diz que vai conseguir atravessar os umbrais para conseguir chegar lá no noivo dela e conseguir ser feliz, porque ela não aceita. Agora, gente, veja, a gente está falando aqui de alguns exemplos, né, que a gente está vendo no livro Céu e Inferno. Esse que desencarna e pede para o médium ir lá fazer a prece no seu túmulo é o... Eu gosto de ler o nome do espírito. É o Auguste Michel, né? Auguste Michel, o Michael, né? Não sei, Auguste Michel. A gente está falando aqui nesse processo de não aceitação da morte e às vezes parece uma coisa que está muito distante de nós, mas isso está muito perto, é uma realidade que nós enfrentamos. A gente é tão apegado ao mundo material que às vezes não quer desencarnar, não. Não quer desencarnar, não. Às vezes fica ali apegado ao marido, à esposa, aos filhos. Muitas vezes se torna, inclusive, o próprio obsessor daquele ente querido, porque não quer partir e quer ficar aqui. Lembra que o Georges fala logo no início que muitas vezes esses espíritos em sofrimentos atormentam aqueles que estão encarnados, atormentam, obsidiam aqueles que estão encarnados, porque ficam aqui muito presos. Então, um dos efeitos, né, dessa forma de viver muito ligada à matéria é a não aceitação da morte. Nossa, eu era muito jovem. Tem outra comunicação aqui, gente. Vale a pena ler esse capítulo do Céu e Inferno. Tem um jovem de 24 anos. Ele fala que, né, desencarnou na flor da idade, né, tinha saúde, né, tinha vigor. Olha aqui, ó. O nome dele é Novel. Novel. A vida que deixava aos 24 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na perda. Por isso procurava o corpo. Estava espantado, apavorado, por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas que havia cometido em todas as minhas encarnações me feriram subitamente, enquanto uma luz implacável iluminava os mais secretos recônditos da minha alma, que se sentia desnuda e logo tomada de acambrunhante vergonha. Vejam só, esse espírito Novel. Ele falava que não aceitava a morte, porque desencarnou com 24 anos, jovem. E quantas vezes nós não passamos por essa experiência? Poxa, tão jovem e já morreu. Tão jovem e já desencarnou. E o próprio espírito, quando não é preparado, quando não se preocupa com a compreensão do que ele realmente está fazendo na Terra e qual é esse objetivo, ele entra nessa paranoia, né? Nessa dor, nessa dúvida, nessa não aceitação, nessa revolta por haver desencarnado tão jovem. Um outro ponto é ficar preso ao corpo. Nossa, como tem espírito que fica ali preso ao corpo, sofrendo as sensações e as percepções do corpo físico, principalmente quando é muito ligado à aparência. Tem um livro que eu acho bem interessante, que eu li alguns anos atrás, que se chama Na Hora do Adeus. Eu não lembro o nome do médium,
né? Mas o espírito é Luiz Sérgio. E nesse livro, Na Hora do Adeus, ele tem uma proposta muito parecida com o livro Céu e Inferno. Né? São espíritos que, né, narram como foi a sua chegada no mundo espiritual após seu desencarne. E tem uma personagem lá que era muito rica, que tinha muito bens materiais, ela se preocupava muito com a beleza, né? E aí narra lá o sofrimento dela ao ver o corpo dela ser colocado no caixão, ser colocado no buraco e ser colocado várias pás de terras em cima daquele corpo. E depois ela observa como o corpo vai se deteriorando, como o corpo vai ficando com mau cheiro. E ela percebe que todos aqueles anos, todos aqueles investimentos, todo aquele dinheiro, todos aqueles cremes, né, todas aquelas intervenções de estéticas estavam ali se desaparecendo, se desfazendo, né? Estavam ali desaparecendo diante dos seus olhos. E aquilo ali trazia um sofrimento para ela enorme. E voltamos a dizer aqui, o Espiritismo não está dizendo que é para você não cuidar da sua aparência, mas a doutrina sempre nos ensina o caminho do equilíbrio. Todo mundo aqui quer estar bem apresentável, todo mundo quer estar com o cabelo cortado, quer estar com a roupa, né, bonitinho, para estar bem apresentável mesmo. Mas aí o excesso traz esses processos de obsessão e essa dor do espírito que muitas vezes fica ali aprisionado ao corpo. Um outro exemplo, né, um outro efeito é criar o sentimento de raiva e querer destruir a felicidade do outro que está lá encarnado. Um exemplo clássico. Eu tenho aqui os meus desafetos no mundo material. Acontece um acidente, acontece uma briga, acontece uma situação onde eu venho a desencarnar. Então, primeiro, eu já passo pelo processo de perturbação, porque não compreendi que desencarnei. Segundo, eu fico revivendo aquele momento da morte várias vezes. Terceiro, eu fico aqui preso ao corpo, com raiva, não aceito que desencarnei. E aí, quando eu não consigo expandir minha consciência e a autoaceitação da minha atual situação, eu vou criar uma raiva em cima daqueles que ficaram na matéria, principalmente aqueles que eu tinha desafeto. E aí inicia-se, né, o processo obsessivo. Né? Então nós vamos ver que cuidar desse auto-amor, cuidar desse autocuidado, cuidar dessa autoestima é importante para que quando chegue esse momento da desencarnação, ainda que seja uma desencarnação abrupta, né, violenta, um acidente, né, nós consigamos compreender que foi um estágio da vida que passou, uma página, né, escrita e que a gente segue a jornada. Mas aí a nossa sede de vingança, a nossa inferioridade, a nossa ignorância vai nos cegando, e aí a gente acaba prejudicando aqueles. Porque se eu estou infeliz, ele não pode estar feliz. Ele tem que sofrer igual eu estou sofrendo. A monoideia dos espíritos em sofrimento são essas, né? É essa. De que se eu estou sofrendo, se eu não tenho mais o meu corpo, se eu não tenho mais a minha riqueza, ele também não pode. E aí eu vou atormentá-lo. E como muitas vezes o indivíduo, aqui eu falo nós, estamos numa faixa de vibração mental muito inferior, esses irmãos e irmãs em sofrimento conseguem facilmente se conectar a nós, né? Eu estou vendo aqui a Aldenice falando que o livro Na Hora do Adeus é da Zíbia. Pode ser que a Zíbia tenha um livro, né, com esse título, mas esse livro que eu li, Na Hora do Adeus, é do espírito Luiz Sérgio.
Pelo que o pouco eu conheço, né? Eu não conheço, na verdade, o trabalho da Zíbia, né? Nunca li um livro da Zíbia, mas eu tenho certeza que esse, Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, a médium que psicografa não é Zíbia, não, é outro médium. Mas pode ser sim que a Zíbia tenha um livro com este nome. Mas só é procurar lá. Livro Na Hora do Adeus, é Luiz Sérgio, que vai mostrar. A capa que tem umas flores assim, né? Bem interessante. E aí a gente chega no último ponto trazido pelos espíritos no livro Céu e Inferno, que é o medo de uma reencarnação futura. Todo espírito que tem uma conduta desastrosa, uma conduta exagerada, uma conduta em que ponha em risco a sua saúde e sua integridade física, vai gerar um sofrimento após o seu desencarne, que consequentemente vai gerar uma angústia e um medo muito grande de como será a próxima encarnação. Todo espírito sofredor teme a próxima encarnação, porque nós sabemos que a reencarnação é a misericórdia divina que nos proporciona uma nova chance para repararmos equívocos do passado. E a gente sabe que num mundo que está caracterizado em expiação e prova, nós sabemos que muitas vezes essas oportunidades de reparo não são fáceis. Não são fáceis. Por isso que os espíritos estão ali juntos, a proteção espiritual vem junto, Jesus e sua presença se manifesta junto, Deus na sua abundância, né, misericordiosa, também está junto, para que nós tenhamos ferramentas suficientes para transpassar nossas expiações, nossas provações da melhor forma possível. Mas o espírito que sofre, depois de ter atormentado os que estão encarnados, depois de ter ficado, como se fala no popular, né, uma alma penada, penando para cima e para baixo, depois de ter, muitas vezes, passado por tormentos, revivendo o momento da morte, revivendo as mágoas, as angústias, e ele chega aquele despertar, que ele precisa prosseguir, porque chega uma hora que o espírito ele não aguenta a própria maldade. Chega uma hora que ele não aguenta a própria dor. Chega uma hora que ele fala, meu Deus, eu vou ficar aqui para sempre, né? Eu tenho que evoluir. Eu vejo fulano crescendo, eu vejo fulano evoluindo. Essa criatura que estava do meu lado também já reencarnou, está dando prosseguimento da vida lá. E eu estou aqui preso nessa sede de vingança. Eu estou aqui preso, revivendo essas angústias. Mas aí vem esse medo, né? Ó, a Denise pesquisou aqui, ó, tá dizendo que Na Hora do Adeus é da Irene Pacheco. É isso mesmo, do espírito Luiz Sérgio. E aí nós criamos um medo terrível da próxima encarnação. Um medo terrível. A gente vai ver um exemplo clássico, eu gosto muito de usar os exemplos do André Luiz, no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, onde Segismundo estava morrendo de medo de reencarnar como filho de Adelino. Por que ele tinha medo? Porque ele havia assassinado Adelino na existência anterior. E aí ele sabia que a reencarnação futura, né, a existência futura, iria trazer situações onde ele teria que resgatar essa falta. E aí vinha o medo, porque vem o medo da dor, né, vem o medo do sofrimento. Mas a gente tem que ir, né, cair em campo, enfrentar as dificuldades e progredir. Por isso que nós chegamos aqui, né, a gente já se aproxima do nosso final da nossa live, a gente chega aqui no ponto que é importante a gente refletir da importância do socorro espiritual que tem as reuniões de desobsessão para os espíritos sofredores. Porque nós vamos ver, nós trouxemos aqui um relato, também no livro Céu e Inferno, onde um espírito vem, né, ele traz toda a sua angústia, né? É o próprio Ferdinand, né, que traz aqui, revivendo o momento da sua desencarnação afogado, sendo levado pelas ondas, sendo tragado pelo mar. Ele tem, né, a angústia de saber que os seus familiares não vão nem ter o corpo para poder velar. Ele fala aqui da pobre mãezinha dele que está em prece, pensando que ele vai ter uma vida melhor. Isso aqui é uma reflexão importante, porque às vezes a gente pensa
que descanse em paz, né? Muitas vezes a gente escuta isso. Obviamente que enquanto espíritas, a gente não vai chegar para um indivíduo que está ali sofrendo no velório do seu ente querido, a gente não vai, isso mesmo, Aldenora, o medo do reajuste. A gente não vai chegar ali num velório onde uma pessoa está ali sofrendo, chorando, né, a morte do seu ente querido, que aí descansa em paz. Que descansar em paz em nada, agora que ele vai trabalhar, agora que ele vai se atormentar. Isso aí seria uma falta de caridade. Nós, enquanto espíritas, conhecedores do ensinamento, da doutrina, chegar para uma criatura que já está sofrendo e dizer que aquele ente querido, ao invés de descansar em paz, vai trabalhar, vai ter que correr atrás, é uma falta de caridade. Isso vai vindo aos poucos. A luz vai chegando aos poucos, porque se chegar de uma vez só, cega. E ao invés de ajudar, prejudica. Então, até nesse momento, a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado para ir falando as coisas. E esse espírito Ferdinand, ele vem dar essa comunicação na Sociedade de Paris, trazendo todo o seu sofrimento, como a gente leu aqui um trecho, né, dele revivendo a sua desencarnação, né? E aí ele passa por todo o processo, conversa, né, lá com os esclarecedores, também conhecidos como doutrinadores, mas hoje em dia se usa mais o termo esclarecedores. Ele vem em outros momentos na reunião da Sociedade de Paris, até que um dia ele volta e traz uma comunicação dizendo, né, que a piedade que estiveste dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me, compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas só depois da reparação da falta cometida. Sofro continuamente e se por alguns momentos Deus permite que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de almas caridosas e piedosas da minha situação. Vejam, o próprio espírito, né, o próprio irmão espiritual, agradecendo, voltando. Veja que até a forma dele falar já está mais leve, mais suave. Então veja a importância que tem as reuniões de desobsessão em nossos centros, onde a gente abre a porta material da nossa casa para receber os irmãos que estão passando por dificuldade, por angústia, por sofrimento, os irmãos que estão na matéria, os vivos, né, da matéria, e ao mesmo tempo nós abrimos as portas da dimensão espiritual para acolher e receber esses irmãos em sofrimentos, os vivos do espírito, né? Então nós vamos ver que nesse momento o centro espírita se torna, além de todo o seu papel enquanto escola, né, enquanto entidade social de emancipação social, enquanto hospital, enquanto templo, ele ali também se torna um grande consultório terapêutico, um grande consultório de escuta, onde ali os dialogadores, como a Eleonora está falando, abrem ali seu coração para ouvir as angústias, as dores, a revolta, às vezes o ódio, sabe? O desejo de vingança, às vezes palavras cruéis, às vezes palavras de ódio mesmo. Mas aquilo tudo esconde, aquela carapaça de ódio, de raiva, esconde ali uma criatura que não aguenta mais sofrer. Ali esconde uma criatura que não aguenta mais a dor, que não aguenta mais buscar a vingança e só trazer mais sofrimento, mais sofrimento, mais sofrimento. Por isso que o dialogador, quando ele é bem instruído, quando ele tem, né, na sua prática a busca pela reforma moral, a gente sabe que nem todo mundo é perfeito, mas todo dialogador ele tem que buscar, né, lutar em domar suas más inclinações. Ali ele toca o coração daquele irmão e consegue ajudá-lo. Como no livro Céu e Inferno, o irmão volta. Ele volta para agradecer. Ele diz que já compreende melhor. Ele diz que as preces feitas para ele, né, aliviou suas dores. Ele já compreende a esperança. Ele já vê uma luz no fim do túnel. E tudo isso. E quem trabalha em reunião de desobsessão sabe que isso acontece. Não só o tratando, que está lá ouvindo a palestra, que está lá no Evangelho, ele melhora. Mas também o irmão espiritual que está ali sendo cuidado e auxiliado lá na reunião mediúnica. E nós encerramos a nossa fala
né, nossa reflexão sobre os espíritos sofredores, trazendo a importância da gente ouvir os relatos desses irmãos. Porque o inteligente, vejam só essa frase. Uma vez eu vi essa frase em algum lugar, não lembro quem foi o autor, nem quem escreveu, mas eu achei uma frase bem interessante e muito inteligente, podemos dizer assim, né? É uma frase interessante e muito inteligente e que vem a calhar, né, nesse nosso diálogo, nesse nosso encerramento dessa live, quando fala que o inteligente vai saber passar pelos problemas, mas o sábio que observa aquele que veio antes, que veio primeiro, aprende com o problema dos outros e já não comete, né? Não precisa passar pelos problemas. Todos nós vamos enfrentar dificuldades, todos nós vamos enfrentar angústias, só que uns observam, escutam, vê e conseguem aprender com a dor do outro. Então esses irmãos que estão ali em sofrimento, que chegam nas reuniões mediúnicas, que se comunicam, que choram, que bravejam, eles ali estão num pedido de socorro. Nós que estamos do lado de cá ajudamos. Os espíritos mentores ajudam. Mas nós podemos, devemos e temos que aprender com o exemplo desses irmãos que erraram, que se equivocaram, que estão resgatando e a gente observa por esses exemplos a não cometer os mesmos erros. Então a mensagem da noite de hoje é essa. É que nós possamos orar muito, que hoje à noite, antes de dormir, nós possamos fazer uma prece por todos os espíritos em sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, o capítulo 28, tem uma coletânea de prece, tem lá prece pelos espíritos em sofrimento. Que nós possamos fazer uma oração, que nós possamos mentalizar, né? Que a gente possa vibrar por esses irmãos que muitas vezes, por conta dos exemplos que eles mesmos vivenciaram, nos traz ensinamento. Os ensinamentos não vêm apenas dos guias, os ensinamentos não vêm apenas dos planos superiores, nos instruindo o caminho certo a seguir. Muitas vezes, o ensinamento vem daquele irmão que está em sofrimento, mostrando o caminho que nós não devemos seguir. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite. Deixo aqui um abraço fraterno de todos que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, de todos que fazem o Regeneração, que é a minha casa de coração, a todos que estão aqui nos acompanhando, que vão nos acompanhar, compartilhem essa live, vai ficar aqui gravado no canal da Seno, no Instagram do Centro Espírita 9 de outubro. Agradeço o convite feito pela irmã Edeonora, assim que possível estarei sempre presente, e vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento mais uma vez a Deus e rogando nesse instante que a presença amorosa, que a luz imperecível de Jesus penetre as zonas inferiores, onde há dor e sofrimento. Que a luz do Evangelho possa iluminar as mentes e as consciências que vagueiam sem rumo, que vagueiam atrás de vingança, que buscam de forma desastrosa prejudicar o próximo. Que o amor de Jesus, que a compaixão, que a presença dos espíritos amorosos possam fazer parte da caminhada daqueles que buscam o ódio, daqueles que buscam a raiva, daqueles que buscam a intolerância. Que eles possam se olhar no espelho e ver o seu reflexo, mas que possam principalmente olhar no espelho íntimo e enxergar a centelha divina que existe em cada um de nós. Que todos aqueles que de forma inconsequente se comprazem nas paixões inferiores, como muitas vezes nós nos condicionamos de forma mental a esses desejos, a essas vontades. Que todos nós possamos sempre encontrar um caminho certo a seguir, um caminho que muitas vezes vai ser difícil, vai ser tortuoso,
mas que, sem sombra de dúvidas, trará para nós uma existência mais tranquila, não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco nessa caminhada. Que nessa noite todo sofredor possa encontrar um instante de paz. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, pessoal. Boa noite a todos que participaram aqui. Até a próxima. E fiquem ligados, na próxima live do Seno vai falar sobre os suicidas. É importante a gente refletir sobre esse capítulo, porque é o capítulo que vai tratar sobre a valorização da vida e nós estamos no Setembro Amarelo. Tá bem? Muita paz e até a próxima. Se Deus quiser, assim seja.